Todos os anos, centenas de milhões de telhas metálicas revestidas com pedras são produzidas em todo o mundo. Elas parecem tão naturais quanto telhas de barro, mas por dentro possuem um núcleo de aço de alta resistência que pode durar mais de meio século. Uma fusão perfeita de engenharia e estética. Esses telhados são feitos de minério de ferro refinado, transformado em aço, que é laminado em folhas finas e revestido com liga de alumínio e zinco para evitar corrosão. A superfície é finalizada com tinta protetora e grânulos cerâmicos de basalto colorido, criando um material durável e atemporal, capaz de suportar décadas de condições climáticas adversas, mantendo sua beleza natural. Neste vídeo, exploraremos a jornada completa por trás das telhas metálicas revestidas com pedras e a tecnologia avançada que as transforma em um material duradouro, protegendo casas por gerações. A jornada de uma telha metálica revestida começa com bobinas de aço totalmente revestidas com liga, produzidas em usinas metalúrgicas. Após a laminação a frio, o revestimento de liga de alumínio e zinco e rigorosa inspeção de qualidade, cada bobina pode pesar até 20 toneladas e se estender por mais de 800 metros de comprimento, firmemente enrolada e selada com um envoltório resistente à umidade. Antes de sair da siderúrgica, toda a superfície é revestida com uma fina camada de óleo protetor para evitar oxidação durante o transporte. Ao chegar na fábrica de telhas, as bobinas são recebidas na zona de inspeção, onde cada rolo passa por medição de espessura, adesão do revestimento e planicidade usando instrumentos de laser de precisão, enquanto sensores eletromagnéticos verificam se a composição da liga atende aos padrões exatos. Qualquer sinal de arranhões, corrosão ou oxidação resulta na remoção imediata da linha de produção. Após a inspeção, o aço é armazenado em depósito com temperatura controlada, normalmente mantida em torno de 20 graus Celsius e umidade abaixo de 50%. As bobinas repousam em berços giratórios para evitar deformação, sem bordas tocando o chão. Cada uma carrega um código QR exclusivo documentando sua origem, data de produção, lote de revestimento e propriedades mecânicas, garantindo total rastreabilidade ao longo do ciclo de vida do produto. Quando a produção começa, as bobinas são carregadas em máquinas de desbobinamento automáticas. Um elevador hidráulico levanta a bobina de várias toneladas em um eixo giratório, desenrolando a tira sob tensão controlada eletronicamente. O aço passa por uma unidade de pré-limpeza, onde uma solução alcalina neutra remove o óleo protetor e pó fino de óxido. Em seguida, é seco com ar quente recirculado para garantir uma superfície perfeitamente limpa antes da conformação. Após passar pelas inspeções de qualidade, as bobinas de aço revestido seguem para a seção de conformação, primeira etapa onde o material plano é transformado na forma estrutural de uma telha. A tira de aço é desenrolada e guiada por um sistema de controle de tensão que mantém a superfície perfeitamente plana, sem torções nas bordas. Uma vez estabilizada, a tira entra em uma prensa hidráulica de alta potência, onde milhares de toneladas de pressão moldam o metal em seu perfil preciso. No centro deste processo, encontram-se os conjuntos de matrizes superior e inferior, projetados em aço de liga temperado e polidos com tolerâncias de apenas alguns milésimos de polegada. Cada matriz replica o contorno de um projeto específico de telha. De ondas suaves e arredondadas a cristas geométricas acentuadas ou padrões clássicos de escamas. Quando a tira se alinha perfeitamente sob a prensa, a matriz desce com uma força de cerca de 200 a 250 toneladas, deformando plasticamente o metal e imprimindo cada sulco e crista em detalhes. Controles servo-hidráulicos em tempo real regulam a pressão e o curso, garantindo precisão impecável. Após cada ciclo de prensagem, sensores ópticos escaneiam toda a superfície, medindo a profundidade e a geometria das ondas. Qualquer desvio aciona ajustes automáticos de pressão para o próximo curso. À medida que cada folha sai da prensa, carrega um contorno ondulado perfeitamente definido. Essas cristas e ondas não são apenas decorativas. Elas distribuem cargas de vento, reforçam a rigidez estrutural e amortecem vibrações,
um design onde beleza e engenharia trabalham perfeitamente juntas. Na linha de produção de telhas tipo shingle, o perfil é formado por meio de um processo de prensagem especializado adaptado ao seu design angular plano. Depois que a tira de aço é desenrolada e nivelada, entra em uma prensa de estampagem linear equipada com moldes endurecidos, projetados com precisão para cada perfil. Esses moldes são feitos de aço de liga tratado termicamente e podem suportar mais de 150 toneladas de pressão, o suficiente para criar dobras nítidas e bordas elevadas sutis na superfície. As linhas formadas não apenas imitam a aparência das telhas de asfalto, mas também aumentam a rigidez da folha, evitando flexão sob pressão do vento ou carga do telhado. Durante a prensagem, sistemas servo-hidráulicos regulam a força e a velocidade para garantir que cada painel mantenha profundidade e forma uniformes. A tira contínua é então cortada em folhas de tamanho padrão, e as bordas são levemente dobradas para permitir um ajuste firme e intertravamento resistente à água durante a instalação. Após a conformação, cada painel de aço é limpo com ar comprimido e completamente seco para remover óleo protetor, poeira metálica e umidade. Imediatamente depois, milhões de grânulos cerâmicos de basalto colorido são distribuídos pela superfície por um sistema de espalhamento automatizado. Essas pedras são queimadas em fornos a mais de 980 graus Celsius, dando-lhes estabilidade de cor duradoura, resistência ao desbotamento e proteção contra a chuva ácida. O espalhador controla precisamente a cobertura, criando uma camada consistente de grânulos em toda a folha. Uma vez que os grânulos aderem, os painéis entram em um forno de cura aquecido a cerca de 200 graus Celsius. Finalmente, uma camada protetora transparente é pulverizada por cima, protegendo os grânulos da poeira e aumentando a resistência à luz ultravioleta. Ao final desta etapa, o painel de aço agora carrega uma superfície naturalmente texturizada, cor rica e resistência excepcional à abrasão, pronto para se tornar parte de um telhado de metal revestido de pedra construído para durar décadas. O processo de inspeção começa imediatamente após cada painel sair do forno de revestimento. A primeira etapa é a inspeção manual, onde técnicos examinam cada folha sob iluminação forte para detectar até as menores imperfeições: cobertura granular irregular, dobras ou falhas no revestimento protetor. Em seguida, vem o teste de desempenho, projetado para simular condições climáticas reais. Painéis selecionados passam por testes de impacto usando esferas de aço em queda livre, teste de pulverização de água de alta pressão para verificar impermeabilização, e teste de adesão, onde máquinas de vibração medem a firmeza com que os grânulos de basalto estão ligados. Outras amostras são expostas à radiação UV contínua dentro de câmaras de luz por horas, avaliando a estabilidade da cor e a resistência ao desbotamento. Depois de passar por todas as inspeções, os painéis acabados são automaticamente empilhados em maços de 10 a 15 folhas, cada uma separada por uma camada protetora de papel para evitar arranhões. Um sistema de cintas hidráulicas comprime e protege cada pacote antes de ser envolto em filme de polietileno resistente à umidade. Cada pacote é etiquetado com informações de rastreabilidade indicando o número do lote, data de produção, cor e perfil do teto. Os trabalhadores realizam uma verificação final para garantir que a embalagem esteja intacta, livre de rasgos ou amassados que possam ocorrer durante o manuseio. A partir deste ponto, as telhas metálicas revestidas com pedras estão prontas para entrega. Duráveis, uniformes e construídas para proteger casas nas próximas décadas. Para obter as telhas revestidas duráveis que vemos hoje, a jornada começa com minério de ferro, a matéria-prima que dá origem ao aço, a alma de toda a estrutura. Em vastas minas a céu aberto, camadas de estéril são removidas por tratores pesados e niveladoras. Uma vez que as camadas de minério de ferro são expostas, engenheiros realizam detonação controlada. Cada furo de perfuração é calculado com precisão usando software geológico para determinar a quantidade exata de explosivos, o suficiente para quebrar o minério do leito rochoso sem danificar sua estrutura natural. À medida que a poeira assenta,
milhares de toneladas de minério de ferro emergem ao longo das encostas da mina, prontas para a próxima etapa do processamento mecanizado. Enormes escavadeiras hidráulicas então entram em ação. Cada concha pode levantar mais de 20 toneladas de minério em uma única colherada, despejando-o diretamente em caminhões de mineração gigantes com capacidade de até 250 toneladas. Esses caminhões se movem continuamente entre o poço e a estação de processamento, operando dia e noite para manter um fornecimento constante. No local de processamento, o minério passa por britagem primária, onde enormes placas de aço comprimem e quebram os grandes pedaços de rocha em fragmentos de apenas alguns centímetros de diâmetro. Esta etapa separa a estrutura do minério e expõe os minerais que contêm ferro no interior. Em seguida vem a moagem fina, realizada dentro de enormes tambores rotativos cheios de milhares de pesadas esferas de aço. Enquanto os tambores giram, as esferas atingem e moem o minério repetidamente até ficar tão fino quanto areia. Nesta fase, as partículas de ferro são liberadas da matriz de rocha, preparando o cenário para o refinamento do metal. Depois que o minério de ferro foi moído em pó fino, o material entra em um processo de refino de vários estágios para separar o conteúdo metálico das impurezas não metálicas. O primeiro estágio é a flotação, um método baseado em diferenças de densidade e afinidade com água entre partículas minerais. O minério fino é misturado com água e solução química espumosa dentro de grandes tanques de agitação. O ar é continuamente soprado para dentro, formando uma camada espumosa na superfície. Partículas de ferro aderem às bolhas devido à sua natureza repelente à água e flutuam para o topo, enquanto impurezas como argila, sílica e óxido de alumínio afundam. A espuma rica em ferro é retirada, lavada e movida para a próxima etapa. O concentrado refinado, então, passa pela separação magnética, onde rolos magnéticos fortes isolam as partículas de ferro altamente magnéticas. Estas são puxadas firmemente contra os rolos, enquanto materiais não magnéticos como areia e rocha são descartados. O minério passa por várias etapas de separação até atingir um nível de pureza acima de 60%. Em minas com maior teor de impurezas, o processo pode ser repetido até 4 vezes para remover completamente manganês, titânio e outros metais indesejados. Após ser refinado por flotação e separação magnética, o minério de ferro atinge um alto nível de pureza, mas continua sendo um pó fino, muito leve e solto para entrar diretamente no alto forno. Para transformá-lo em um material capaz de suportar calor intenso e fundir eficientemente, o minério deve primeiro ser moldado em pelotas sólidas. Dentro de enormes tambores rotativos, o minério fino é misturado com bentonita, uma argila que retém umidade e melhora a coesão, junto com uma quantidade medida de água. À medida que o tambor gira, força centrífuga e atrito juntam os pequenos grãos, formando gradualmente pelotas arredondadas suaves, com cerca de 1,2 centímetros de diâmetro. Seu tamanho é deliberado. Permite que ar e calor se movam uniformemente através do forno, garantindo uma queima constante e minimizando a perda de combustível. Uma vez que as pelotas atingem a densidade adequada, são secas com ar quente a aproximadamente 400 graus Celsius, removendo qualquer vestígio de umidade antes de serem alimentadas no forno de queima. Lá, a temperatura sobe além de 1.315 graus Celsius, fundindo a casca externa em uma crosta semelhante à cerâmica, enquanto mantém o núcleo interno poroso. Uma estrutura que permite que gases quentes fluam livremente durante a fundição, preparando o ferro para sua próxima transformação em aço. Das pelotas endurecidas de ferro, a transformação em metal começa. Este é o estágio onde o ferro é separado dos minerais e transformado em aço fundido, o elemento central que dá às telhas metálicas sua força duradoura. As pelotas vermelhas escuras são carregadas em um alto forno imponente, uma estrutura de aço com mais de 30 metros de altura, operando 24 horas por dia. Durante o carregamento, camadas alternadas de minério de ferro, coque e calcário são empilhadas de cima para baixo.
Sopradores de ar potentes injetam fluxos de ar quente superior a 980 graus Celsius através de tubeiras perto da base, acendendo o coque e mantendo uma temperatura interna constante por horas a fio. Sob esse calor imenso, o ferro fundido separa-se gradualmente das impurezas e flui para o fundo do forno como um rio brilhante de metal. A escória mais leve, formada a partir de calcário e elementos não metálicos, flutua até a superfície e é retirada para reutilização. Durante todo o processo, sensores de temperatura e pressão monitoram cada reação dentro da fornalha, permitindo que os engenheiros mantenham controle preciso. Quando o metal atinge a pureza desejada, o furo da torneira é aberto, deixando o aço fundido fluir através de canais cerâmicos resistentes ao calor para o forno de refino. Aqui, os metalúrgicos ajustam as composições das ligas e removem as impurezas restantes para atingir o equilíbrio ideal de força, ductilidade e resistência à corrosão. Do forno de refino, o aço líquido é fundido em moldes resfriados à água, onde se solidifica em placas espessas e brilhantes. Essas placas são então laminadas a quente por meio de rolos massivos que gradualmente reduzem a espessura até que se tornem finas tiras de aço, apenas uma fração de polegada de espessura. À medida que a temperatura cai para cerca de 870 graus Celsius, o aço é resfriado por jatos de água de alta pressão e enrolado em bobinas enormes pesando dezenas de toneladas. Cada rolo pode ter mais de 800 metros de comprimento, com uma superfície lisa e uniforme, o material fundamental que forma a base de cada telha metálica revestida com pedra. Das profundas minas de minério de ferro aos telhados brilhantes das casas modernas, a jornada de uma telha metálica revestida com pedras permanece como um testemunho de como a tecnologia transforma minerais brutos em um material de força e beleza. Todas as etapas, desde a fabricação e laminação do aço até a prensagem, revestimento e incorporação de grânulos cerâmicos de basalto, refletem uma fusão de engenharia de precisão e manufatura moderna. O resultado é um produto que incorpora tanto elegância natural quanto resiliência duradoura, capaz de suportar décadas de sol, vento e chuva. Se você quiser descobrir mais jornadas extraordinárias de produção, onde as matérias-primas renascem em criações impecáveis, fique com o canal Fábrica Industrial para as próximas histórias que virão.